E aí galera, beleza? Vamos aqui para o nosso segundo vídeo, que é tratar sobre o estilo dos jogadores e até mesmo ver qual estilo que vocês estarão adotando para jogar futuramente. Bom, aqui para a gente começar a estar falando sobre isso aqui, eu vou colocar em primeiro ponto dois eixos. Vou colocar o jogador tight e o jogador loser, porque nós temos que fazer a comparação em cima desses dois jogadores aqui para a gente entender primeiro como classificar um jogador como sendo tight e um jogador como sendo loser. Depois vou estar falando sobre o jogador agressivo e o jogador passivo. Aí em cima disso a gente vai fazer uma análise das combinações possíveis que a gente pode estar fazendo, das classificações possíveis que a gente pode estar fazendo sobre o estilo de jogo do jogador. Bom, como eu disse, são dois eixos então, tight e loser. Então o nosso primeiro eixo aqui vai ser o jogador tight e o jogador loser. O que que vai definir, o que que vai classificar um jogador sendo tight ou loser? Qual é o ponto de partida da classificação? É o número de mãos que ele joga. O jogador tight, ele joga o número de mãos menores, ele participa de poucos potes. Já o jogador loser, que é o jogador solto, ele participa de mais potes, ele joga o número de mãos maior. Qual que é a consequência disso? O que está atrás disso? O jogador tight, o jogador conservador, ele vai jogar o topo do range. Ele vai jogar só mãos fortes. Enquanto o jogador loser, ele vai jogar muitas mãos. Vai pegar muitas mãos especulativas, mãos que não tem tanta força. Só que não é ruim essa jogada do jogador loser. Por que que não é ruim? Ele vai jogar mais mãos, vai participar de mais posses, vai estar correndo mais risco, só que ele também pode conseguir mais fichas, mais dinheiro. Enquanto o jogador tight, ele vai ficar um tanto quanto inerte. Ele só vai jogar mãos fortes, mas a tendência quando você joga mãos fortes, você participar de potes grandes. E nem sempre a mão forte vai ser vencedora. Mas aqui ambas as linhas são justas, tá? O que que nós temos que entender é como fazer a classificação do jogador, se ele é tight ou se ele é loser. Simplesmente pela quantidade de mãos jogadas, nada mais do que isso. O jogador loser joga com a quantidade de mãos maiores, ou seja, o range dele, de mãos que ele joga, é bem mais amplo. E o range do jogador tight é mais restrito, somente mãos fortes. Futuramente a gente vai estar falando sobre essa questão de range, como está colocando range no vilão, qual o range de mãos adequado para a gente estar jogando, mas isso é mais para frente. Lembrando que isso não é regra, hein, gente, é um conceito, é algo que a gente vai estar trabalhando. Em compensação, aqui nós já colocamos o eixo dos jogadores tight e do jogador loser, a gente vamos para outro eixo, que é o jogador passivo e o jogador agressivo. O que que vai classificar um jogador passivo e um jogador agressivo? É a quantidade de vezes que ele participa do pote? Não. Isso a gente faz ali com o jogador tight e o jogador loser. Aqui, o jogador, quando a gente vai classificar ele como passivo ou agressivo, ele já vai ter entrado no pote. Aí, o que que acontece aqui? O que que é o jogador passivo? O que que é o jogador agressivo? O que vai definir é como ele joga esse pote. A quantidade de check, de call, de bet e de raise que esse jogador faz. Aqui nós estamos definindo quando o jogador entra no pote. O jogador passivo, qual que é a tendência dele? Dá muito mais checks e call. E o jogador agressivo? Um número maior de bets e raise. Bet, aposta. Ele aposta mais vezes, ele aumenta mais vezes uma aposta. E o jogador passivo, a tendência dele é dar check ou call. Então, aqui a gente já consegue ver mais ou menos como a gente pode estar classificando um jogador. Com esses dois eixos aqui, o jogador tight e o jogador loser, que é o primeiro eixo, o segundo eixo, passivo e agressivo, a gente pode fazer aqui uma separação em quatro categorias, em quatro tipos de estilos de jogos, onde o primeiro vai ser o tight passivo. Tight passivo. Qual que é a característica do jogador tight passivo? Bom, tight joga poucas mãos, passiva, a tendência é dar check e call. Esse estilo aqui no poker, ele vai ser lucrativo ou não? Imagina um jogador que só joga com o topo do range, mas a tendência dele é só dar check e call. Vai ser lucrativo? Acredito que não. E você, que acha? Já que a gente não tem uma regra aqui, uma linha para ser seguida. O outro jogador vai ser o loser passivo. Outra linha, aquele jogador solto que joga muitas mãos, mas quando entra no pote, a tendência dele é dar mais checks e call.
que nós sabemos que também não é a linha ideal para jogar no poker. Por quê? Só dando check call, você está vulnerável a várias situações, que a gente vai ver futuramente aqui, tá? O próximo aqui seria o tight agressivo. É aquele jogador que só joga com o topo do range e a tendência dele é quando entra no pote é tá apostando ou aumentando as apostas, dando bet ou raise. É um jogador lucrativo esse estilo de jogo aqui. Por que que é lucrativo? Qual que é a vantagem de estar entrando em um pote com bet e raise? E aqui o jogador tight passivo não é lucrativo. Por que isso? A gente vai ver daqui a pouquinho fazendo as análises aqui. É lógico que, lembrando, gente, não é regra. E por último aqui nós temos o loser agressivo. O jogador mais perigoso que tem em uma mesa. Por que que é o jogador mais perigoso? O estilo mais perigoso. O vilão que usa esse estilo aqui, ele joga muitas mãos e quando entra na mão é com bet e reis. Por que que esse vilão aqui é muito perigoso? Ele está jogando um monte de mãos. E quando esse vilão acerta o flop, acerta o mão monstro, dificilmente a gente vai estar identificando. Aí ele consegue extrair ou consegue maximizar o seu lucro. Porque geralmente não vamos dar tanto crédito a um jogador loser, mas é sujeito a acertar um monstro no flop e com isso ele vai maximizar o seu ganho. Aqui nós temos 4 linhas. Qual que é que não compensa jogar? É ser passivo. Por que que não compensa ser passivo? Aqui nós temos que a agressividade no poker ela é muito lucrativa. Por que que ela é lucrativa? Quando você agride, você é agressivo no pote, você tem duas maneiras de estar ganhando pote. Primeira maneira, você dá uma aposta, o vilão folda. Segunda maneira de ganhar, chegar ao showdown com a melhor mão. Então aqui, nesse estilo agressivo, nós temos duas condições de estar ganhando. Agora o passivo aqui, quando ele tem uma boa mão, se ele só dá check e call, que é essa linha aqui do jogador passivo, ele vai ganhar o pote somente se conseguir chegar ao showdown com a melhor mão. Então ele só tem uma possibilidade. Então aqui, quando enfrentamos esse tipo de jogador, loser passivo, tight passivo, são jogadores mais fáceis de serem explorados, porque ele não vai ser agressivo, a tendência dele vai ser só dar check e call. E quando ele foge disso? Ele só tá ali, sempre só pagando, só dando check, aí o cara dá um raise. Tá na hora de ligar o alerta, né? Esse tipo de jogador, geralmente, quando faz isso, ele tem uma mão monstro e a gente não está disposto a estar disputando o pote com esse tipo de jogador. Qual que é a tendência quando a gente está observando esse tipo de linha de jogador? É desistir. Então, o que, que nós temos que analisar aqui? O estilo do jogo, do vilão, né? Nós podemos classificar essas 4 vertentes aqui e notar o que é mais lucrativo, até para a nossa linha de jogo. Você pode jogar luz agressivo e taxa agressivo. Geralmente o jogador taxa agressivo é o mais lucrativo. O loser agressivo, ele também é lucrativo. Só que o que acontece com a variância de vitórias e de derrotas dele? É grande. O jogador loser agressivo, ele tem um número de vitórias alta. Só que em compensação, ele também tem um número de perdas grandes. Por quê? O cara que se envolve muitas vezes no pote, a tendência dele é o quê? Na maioria das vezes não acertar o pote. Se ele não for um jogador habilidoso para estar vendo textura de flop, textura da mesa, como a mesa está se comportando, ele pode não ser tão lucrativo. Mas nada garante isso. A única coisa que a gente pode aqui ter como certeza é o estilo agressivo, ele será lucrativo. Agora é lógico que a gente não pode jogar somente um tipo de estilo, a gente tem que estar variando. Para que isso? Para que isso? Para estar dificultando a leitura do vilão em cima do nosso jogo. Se você joga sempre o feijão com arroz, fica fácil de ser lido. É que nem aqui, por exemplo, o jogador loser e passivo. Esse estilo aqui é extremamente perdedor. Por que que é extremamente perdedor? Porque o cara joga muitas mãos. A tendência é não acertar tanto flop. E ele é passivo. Ou seja, só vai de check, call, check, call, check, call. E outra característica aqui também que a gente pode colocar para esse jogador é o calling station. Esse jogador aqui é extremamente difícil de se tirar do pote. Por que que é difícil de tirar do pote? Quando ele acerta a mão, ela acerta ali o terceiro par,
e você tenta blefar em cima dele, ele geralmente não larga o pote, ele vai até o final. Isso é uma característica desse tipo de jogador, do loser passivo. Podemos tirar vantagem desse jogador? Podemos. Toda vez que você identificar que esse jogador é loser e passivo e você acertou realmente o flop, e se ele acertar ali o segundo par ou o terceiro par da mesa, que é horrível, podemos extrair bastante ficha desse jogador. Então, há uma vantagem tremenda de estar identificando o estilo de jogador, tá? E mesclar o nosso jogo em cima disso. Lembrando, nunca vamos para essa linha aqui, hein? Sempre temos que jogar nessa linha aqui e variando o nosso jogo. Aqui é só para passar um resuminho do que a gente colocou. Que nem aquilo eu coloquei duas vertentes, né? O jogador tight versus jogador loser. O que que acontece com o tight? Joga poucas mãos e as melhores mãos. O jogador loser joga muitas mãos. Aí depois vamos para o jogador passivo e o jogador agressivo. Qual que é a diferença para classificar um jogador agressivo e um passivo? O jogador passivo, a tendência dele é dar call ou check. E o agressivo? A maioria das vezes ele vai estar apostando e aumentando, ou seja, bets e raise. Aí nós temos aqui as quatro combinações. Vamos aqui que a gente viu como sendo a pior delas. O tight passivo. Quando você joga aqueles programinhas lá de UD, vem lá, The Rock, a rocha, né? Por que rocha? O cara só vai jogar com as melhores mãos quando dá reis. A gente tem que tomar cuidado porque não é a tendência dele, já que ele é passivo. A tendência dele é o quê? Somente da bet, da call e check. Então, esse jogador é fácil de ser lido. Deu reis, liga o pistaler. Então, tanto é que a expressão aqui, ó, look out, tome cuidado. Ou seja, cuidado. E não é uma combinação vencedora. Agora o loser passivo, como eu falei, é um call station. E também a gente escuta muito isso nas mesas. Pô, o cara é call station, mas o que significa isso? Ele está classificado como um loser passivo. Quando ele acerta a mão é difícil tirar ele da mão. Então ele vai jogar muitas mãos, só que nem sempre as melhores mãos. Se ele também, se esse tipo de jogador der reis, liga aí o radar de perigo, botão de perigo, porque ele está com certeza mostrando que tem uma mão monstro, porque já que não é a característica dele, está entrando de reis. E também aqui não é um jogador vencedor. Aqui é horrível esse tipo de linha de jogador. Aí nós temos aqui o tight agressivo, né? Que TAG, para simplificar, para abreviar esse tipo de jogador, né? O que acontece com esse jogador aqui? Ele prefere tá dando bets, né? Apostas e reis do que call. Muito agressivo. Geralmente é um jogador vencedor. Aqui nós temos o loser agressivo, LAG, que é a simplificação para esse tipo de jogador. O que acontece aqui com esse jogador? Vai jogar muitas mãos, é agressivo e a sua variância entre vitórias e perdas vai ser grande. E também temos os extremos aqui. Nós temos aquele jogador maníaco. O que vai ser o jogador maníaco? Extremamente loser e agressivo. Ele entra com qualquer coisa. Um 7-2 ele tá metendo ficha, jogando pesado, só que joga qualquer tipo de mão. Geralmente, esse tipo de jogador aqui é um saco na mesa, porque não dá para colocar range na mão dele, não dá para saber o que ele está fazendo. Ele só quer saber de meter ficha. Mas é fácil de explorar ele. Espere o melhor mão e fala para ele, meu amigo, passa as fichas para cá que você não sabe jogar não. E temos o jogador Nietzsche. O que é o jogador Nietzsche? É um jogador tight e passivo, só que extremo. Aqui ele só joga as mãos monstros. É o topo do range mesmo. É as, rei, dama, AK, vala, 10-10, só mãos grandes mesmo. Até mesmo um 10-10 aqui, esse jogador, talvez até ele fique um pouco inclinado a não estar jogando. Aí quando você vê lá um jogador Nietzsche, esse jogador só joga mãos monstros. E a tendência quando joga essas mãos também, a tendência dele é mais dar check e call. Ele nunca agride o pote. Bom, gente, essa ideia do estilo de jogo dos jogadores, tá? É só o conceito para a gente estar analisando. Por que dos conceitos? É só para dar uma rápida frisada. Geralmente a gente ouve muito falar em algum conceito de porque a gente não sabe o significado, não sabe por onde vai, de onde veio isso.
aí fica complicado. Espero que isso aqui ajude a gente a estar melhorando o nosso jogo e até mesmo a análise, a desenvolver uma linha lógica, um raciocínio lógico melhor para que a gente tome decisões melhores. Abraço, gente. Vamos aguardar aí o próximo vídeo o título é Ideias e Range de Mãos ou Gamas de Mãos. A gente vai estar vendo somente o básico mesmo, ainda a gente não vai estar colocando range não. Mas até o próximo, gente. Obrigado, abraço.